Olá, investidores e traders! Eu sou Jefferson Silva, o Jota, e no vídeo de hoje eu vim aqui para explicar para vocês por que nós não conseguimos fazer as coisas de maneira simples. Jota, por que você não considera notícia? Por que você não olha para o calendário econômico? Por que você não leva em consideração a abertura do Dow Jones? Por que você? Então, irei agora mostrar para vocês o porquê que eu não levo isso em consideração no momento que eu estou operando. Bom, então, quando nós estamos operando, o gráfico está se movimentando, eu, por exemplo, uso o gráfico de 1 minuto. Então, esse é o meu tempo gráfico que eu gosto de operar. Neste tempo gráfico, eu tomo todas as minhas decisões e desenvolvo todas as minhas estratégias. Aqui eu olho para ele e tento identificar sempre o padrão de comportamento que ele pode estar fazendo. Então eu vejo aqui, por exemplo, neste momento, que o gráfico está fazendo um movimento de teste de topo. Então, se eu tenho essa informação, eu vou observar. Se ele romper esse topo, eu não vou vender, mas se ele não romper esse topo, eu vou vender. Então, vamos pensar que nesse momento está para sair uma notícia, ou vai sair uma notícia qualquer. Então, eu vou esperar o gráfico me dar o sinal. Se tiver notícia para sair, geralmente, quando a notícia é relevante, o preço ele bagunça um pouco, ele fica volátil, ele rompe fundo, ele rompe topo, ele faz uns movimentos meio erráticos. E nesse momento você percebe que alguma coisa estranha está acontecendo. O tempo do 1 minuto é bom também para isso, por quê? Porque ele é mais sensível. Então, a qualquer movimentação que o preço faz um pouco mais abrupta, vai provocar uma distorção no gráfico. E você vai perceber então que a sua estratégia, aquilo que você se preparou para fazer, não está acontecendo. Então, se não está acontecendo a sua estratégia, o que você deve fazer? Nada, você vai ficar de fora. Não vai fazer absolutamente nada. Tá? Você vai ficar simplesmente olhando. Então, observa que agora ele está fazendo um reteste no último topo, acaba de romper este topo. Então, se você traçar uma projeção de Fibonacci, você percebe que tem aqui um movimento de pivô. Então, pivôs se formam o tempo todo no gráfico, porque o mercado se move em ondas, e as ondas damos o nome de pivôs. Então, existem pivôs maiores, pivôs menores, existem pivôs dentro de uma tendência de alta e pivôs dentro de uma tendência de baixa. Dentro de consolidação até também existe pivôs, mas pivôs que normalmente falham nas suas projeções. Quando você pensa que ele vai para um lado, ele volta porque ele está num período de consolidação. Então, se você observar agora, ele falhou nesse movimento, perde um fundo. Então eu tenho a percepção agora de que ele fez um rompimento de um topo, o topo principal está aqui em cima, ele não rompeu. E ele tem o fundo perdido, agora também já confirmando que quebrou a tendência de alta. Agora, se a tendência é de baixa, ainda não tenho essa confirmação. Então eu preciso da confirmação que a tendência será de baixa. E eu fico aguardando. Eu posso usar com as médias móveis, como por exemplo, eu gosto de usar a de 9 e a de 72. Lembrando que a média 72 é a linha laranja que está na tela. E ela mostra para mim a direção que o preço está indo. Quando está para baixo, eu tendo a querer vender. Quando está para cima, eu tenho a tendência de querer comprar. Mas eu posso fazer em alguns momentos algo diferente disso? Sim, posso. Tá? E por que posso? Porque é o momento onde nós chamamos de operações de risco. Tentamos pegar ali um sinal pequeno, com risco pequeno, de uma provável reversão de tendência. Porque a relação risco-retorno dessas reversões são muito satisfatórias. Porém, é um time mais difícil de você encaixar, de acertar. Vamos observar novamente que agora ele vai fazer um novo teste no topo. Eu posso usar, como eu disse, a média móvel laranja tem a função da direção, o preço continua para baixo, então eu quero vender. E a linha azul, que é a minha média móvel exponencial de 9 períodos, essa vai me dar o time que eu devo vender. Então eu estou aguardando ali o time para poder vender, por exemplo, a partir do momento que ele me der um sinal aí para baixo da linha azul. Então ele já tentou fechar para baixo, já voltou para cima, agora está tentando voltar para cima da linha laranja. Então enquanto ele não estiver para baixo da linha azul, eu não posso vender. E ainda bem que eu respeitei essa regra, porque assim agora eu evitei de tomar um stop ou de tomar um calor nessa condição aí. Mas ele ainda está num processo de teste de topo.
Então tudo pode acontecer ainda. Nós temos que aguardar. Ele pode voltar? Pode, está testando o topo, pode fazer um pivô para baixo. E aí eu vou pegar uma venda, como ele pode sair subindo e rompendo o topo, por exemplo. E aí vem a questão do simples, né? Se tiver notícia, ele vai bagunçar o gráfico e eu não consigo entrar. E eu não tenho que me preocupar com a notícia, porque se o gráfico estiver bagunçado, eu já não vou entrar mesmo. Mas não é porque tem notícia, é porque não tem estratégia agora sendo acionada. Então tudo isso é um fator que eu utilizo para simplificar as minhas operações. Isso faz para mim ficar muito mais simples operar dessa forma do que querer prever futuro, querer imaginar o que os investidores como vão interpretar a notícia, se lá fora vai abrir subindo, se lá fora vai abrir caindo, porque tudo isso o gráfico já está me mostrando quais são os prováveis próximos movimentos. E claro que a qualquer momento, com ou sem notícia, a análise técnica pode falhar, mas não falhar porque ela não funciona, é porque o tempo gráfico que eu estou observando, o movimento que eu estou enxergando vai falhar, porque talvez não seja o que a maioria está fazendo. Mas se você depois buscar nos outros tempos gráficos, o movimento que para você foi uma falha, você vai encontrar uma justificativa como foi o movimento correto de análise técnica dentro de outro tempo gráfico, que não foi o meu. Então naquele momento eu vou tomar o stop, porque o meu tempo gráfico falhou no meu sinal. Mas não significa que a análise técnica não funcionou. Tá? Então, eu sou defensor da análise técnica, uso 100% de análise técnica e acredito na análise técnica. Então, olha só, ainda bem que nós não vendemos. O preço fez o novo fundo lá, saiu rompendo, tentou voltar, não conseguiu, começou a subir, passou para cima da média, lentamente foi subindo e agora está rompendo já o topo. Então, agora o preço acima da média, com o topo novo feito, o que eu quero? Eu quero comprar. Eu quero comprar, mas eu não posso comprar agora. Eu tenho que pensar em comprar sempre onde? No suporte. E aí eu vou esperar o preço voltar no suporte para eu poder comprar. Enquanto isso, o que eu faço? Nada. Eu fico olhando para o mercado. Por quê? Porque não tem oportunidade para mim. Lembrando que nós não estamos aqui nesse vídeo falando de operações de risco. Tá? Então, como a gente não vai abordar aqui hoje operações de risco, então nós vamos aguardar o momento certo para fazer a operação com menor risco, né? Que são as operações um pouco mais técnicas, com movimentos confirmados e com expectativas principalmente confirmadas, né? Então eu tenho uma expectativa que o preço vai subir, então eu tenho que esperar confirmar essa minha expectativa. O preço tem que fazer a onda 1, já fez, agora está em processo de onda 2, eu estou aguardando, para eu entrar na onda 3, que ainda não aconteceu. Então eu estou aguardando que esse processo aconteça. Ele ainda está em processo de onda 2. E a gente vai aguardando, aguardando, até que ele vai formando ou não o movimento que eu espero. Né? Se ele não fizer o movimento que eu espero e continuar subindo, eu fico só olhando. Por quê? Porque esse movimento ainda precisa fazer o comportamento que eu conheço, que se encaixa nas minhas regras, para que eu possa tomar a decisão de entrar. Então eu só vou colocar o meu dinheiro naquilo que passou por todas as minhas exigências. E eu, como operador, eu tenho que ter um mínimo de regras e exigências para que eu faça naquela condição a minha operação. Para ela ter lucratividade, para eu ter consistência nas minhas decisões, para todas as vezes que aquela mesma situação acontecer, eu tomar a mesma decisão. Então eu tenho que ter um padrão de comportamento. Muitas vezes nós queremos ser ganhadores consistentes, mas nós não temos consistências nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas nossas decisões. Uma hora a gente resolve vender por causa de um motivo que na outra hora o mesmo motivo você quis comprar. Então temos que entender e definir muito bem essa parte para a gente nunca cair nessa autossabotagem da nossa mente, porque a gente acaba não conseguindo programar a mente e sempre ela fica desprogramada. A hora que ela está indo para um lado, você programa ela para o outro. A hora que você está indo para o outro, ela vem para cá de novo. Então você tem que educar o seu cérebro para você enxergar aquele movimento como sendo o mesmo movimento anterior. Então é muito comum você me acompanhar todos os dias e ver que eu tomo stop igual, né? Poxa, é o segundo stop que você toma aí no mesmo lugar ou, né, na mesma condição. Será que não é hora de olhar para o outro lado, né? E aí eu vou lá no outro dia e tomo de novo stop naquela mesma condição.
E aí outro de novo. Um fator interessante de falar sobre isso é recente, essa semana aconteceu no dólar, né? Na quarta e na quinta-feira eu tomei 2 stops na quarta-feira, 3 stops na quarta-feira no dólar, iguais, da mesma forma. E o resultado depois dos stops, quando eu defini pelo gerenciamento de risco não operar mais o dólar, após esses 2 stops na quarta, ele fez o movimento que era o que eu imaginava que poderia pela análise fazer. E na quinta a mesma coisa, depois do terceiro stop, ele fez também o movimento que era para ter feito quando eu estava na operação, mas ele foi pegar todos os meus stops. Então isso é uma prova da consistência do comportamento. Tá? Você tem uma consistência no comportamento. E aí você, com comportamento consistente, você acaba tendo resultados consistentes. Não importa se você vai estopar, importa que você faça sempre a mesma coisa quando a condição técnica for igual. Nunca mudar, né? Porque a condição técnica não mudou. Quem muda é a condição técnica, não é você que muda a atitude, a decisão, a escolha. Nós não temos que pensar, nós só temos que executar. E para a gente só executar, nós temos que ter o bom senso, né? De saber criar as regras, definir essas regras, tomar para nós como norma, regra, lei sagrada e nunca mais ferir essas regras. Isso vai fazer com que você tenha ganhos consistentes. Então eu quero ser ganhador consistentemente, mas eu não tenho práticas consistentes. Isso fica muito difícil. É pouco provável que você será um ganhador consistente. Por quê? Porque você não tem práticas, né, consistentes. Uma hora você acha que vai chover, outra hora você acha que vai sair sol. Então você tem que ter uma decisão, né? Você precisa adotar um padrão de comportamento. E é só assim você vai ser consistente de verdade. Então, continuando aqui no vídeo, a gente percebe que o índice não está conseguindo passar o topo. Então nesse momento, ó, eu tenho, ele não consegue fazer a onda 2, que eu quero a onda 2, ele não consegue. Para mim essa onda 2 é uma onda 2 desproporcional. Ela não é uma onda 2 que tem uma projeção que eu confie no alvo lá e onda 3. Então eu não entro, se subir vai subir sem mim. E se não subir eu vou vender. Por que eu vou vender? Porque se não subir ele pode querer então cair, né? E aí aqui nós vamos observar a formação dos topos. E é o simples, não está conseguindo passar. Não está conseguindo passar, se eu vender por exemplo agora, meu risco é estopar aqui, bem curtinho. E se der certo, eu ganho tudo isso que ele volta para cá. Então, qual é mais interessante? Eu comprar aqui com todo esse risco ou vender aqui com só isso de risco? Então é onde eu tomo a minha decisão, né? Então eu penso, bom, eu vou esperar então ele pelo menos passar para baixo da linha azul, quando ele realmente não fizer novo topo. E aí ele está tentando, ó, vamos ver se ele passa o topo lá. Não passou. Está voltando. Vamos ver, se ele voltar, eu já sei agora o que? Já sei que ele tem alguns níveis de preço que ele não pode perder. Então, esse suporte aqui, que ele deixou, se ele perder aqui, aciona a venda. Se ele romper esse topo aqui, eu não posso mais vender. Posso até comprar, se essa for a minha estratégia. Mas vender, não. Então, qual é a estratégia, na minha opinião aqui, que faz mais sentido? Eu ainda acredito que esse fundo será testado. Por quê? Porque todo fundo será testado em algum momento. Então eu vou sempre apostar naquilo que é mais provável. Então vamos dar uma observada, porque se ele romper aqui, deixa eu ver qual é esse preço aqui, 380, né? Então eu vou colocar uma venda aqui no 370, tá? Então 370, tem uma venda lá e o stop vai ficar aqui em cima. Onde está o topo aqui? 85, então o stop fica no 95. Onde está o fundo aqui? 960. Então vamos colocar aqui que daqui para cá tenha 600 pontos. 120, 960, 0,80. Então vamos colocar o nosso alvo aqui no 0,80. E aí a gente vai tentar pegar esse movimento aqui do índice. Se ele cair, se ele subir, se ele subir, eu cancelo a minha ordem. E aí eu não vendo, tá? Aí eu não vendo e fico parado, sem fazer nada, não vendo a operação. Opa, já caiu. Opa, caiu e já está indo. Não sei se vai direto no nosso alvo, mas está caindo. Se está caindo, agora eu tenho
uma condição. Bom, agora não tem novo topo e já tem novo fundo. Então isso é característica de tendência de queda. Preço está para baixo já da linha laranja. Então quando eu vendi, ele já estava também inclusive para baixo da linha laranja, porque nós não estamos pegando operações de risco. Então esperamos ele fazer a falha no topo e um novo fundo abaixo da linha laranja, né? Conforme já explicamos a função da linha laranja no início desse vídeo. Agora a gente deixa o nosso alvo lá. Podemos colocar mais para baixo, enfim, fazer parcial, várias coisas a gente pode fazer no meio da operação. Só que nesse caso aqui, desse vídeo, nós não vamos fazer nada, vamos ficar parado, deixar o nosso alvo lá e vamos ver o que vai acontecer. E aí, na sequência, ó, pegou. Então, fechamos a operação. O nosso alvo foi atingido, fecha a operação e espera a próxima oportunidade. Isso, para mim, é simples, mas pode ser que para você que está começando agora a ver pela primeira vez, seja uma coisa muito... não entendi nada, mas é normal, fica tranquilo, que com o tempo você vai tornar isso simples para você também. Então, quanto mais você vê, repete, vê as ordens novamente, vai repetindo as ordens, vai repetindo a gravação, volta o vídeo, assiste de novo, você vai ver que o movimento é sempre dessa forma. E eu posso inclusive tirar as médias móveis da tela. Eu não gosto de média móvel, Jota. Tudo bem, você pode deixar assim, sem médias móveis. Observa que os movimentos são os mesmos, só que você tem mais dificuldade de perceber os topos e os fundos, porque ele faz vários topinhos e fundinhos. Então eu gosto de usar médias móveis para deixar mais simples a característica do fundo e do topo. E aí a ideia de ser simples continua e não fica mais complexo com a média. Para mim fica mais simples com a média, porque eu consigo criar regra na média e eu sei de maneira bem simples o que está acontecendo ou não está acontecendo. Então agora ele fez a tendência de baixa, ele falhou no topo, fez novo fundo, já é característica de tendência de baixa. Nessa mesma característica, ele tende a voltar nas médias para fazer a onda 2, né? E aí depois uma nova onda 3 para baixo. Essa nova onda 3 para baixo me interessa vender de novo, e eu tenho que aguardar esse momento agora, porque o lugar certo de vender é sempre quando o preço chega na resistência. Então enquanto o preço não chegar aqui na resistência, eu não posso vender. Eu tenho que esperar, ou um outro momento melhor, que eu considere relativamente seguro, né, para que eu possa tomar minha decisão de vender. Então eu gosto sempre que o preço volte nessa região da média móvel. Então agora eu vou aguardar que ele faça isso. Se ele não fizer isso e cair, ele vai cair sem mim. Então o vídeo é como fazer de forma simples. Não se importe se ele vai cair, não fique ansioso para entrar. Deixa, se cair, depois ele volta. Porque uma hora ele vai voltar, o preço trabalha o tempo todo assim, ele se afasta da média e ele volta para a média. Ele se afasta da média e ele volta para a média. Eu tenho certeza que se você fizer esse exercício, você vai ser um trader melhor. E ele é muito simples de você fazer. E é muito fácil, com essa mentalização, você programar a sua mente, o seu olho ficar viciado para enxergar topos e fundos quando estão ascendentes, descendentes ou nenhuma coisa ou nem outra. Olha só, observa só como é importante esperar o preço, fazer e definir o seu movimento antes de você ficar se antecipando e entrando na operação toda hora. Então agora sim, ele tocou na resistência dele. O que eu tenho? Eu tenho agora um pivô armado. Só que eu não posso vender esse pivô armado porque ele fez aqui um topo ascendente, ó, topo, fundo, topo, ascendente. Isso aqui é uma característica de tendência de alta. Esse fundo e esse topo, esse fundo e esse topo estão ascendentes. E isso é uma característica de tendência de alta. E eu não posso vender uma característica de tendência de alta. Então eu tenho que aguardar ele parar de fazer novo topo. E aí sim eu vou vender. Então agora eu tenho que esperar ele passar para baixo da linha azul. Se ele passar para baixo da linha azul, como ele está fazendo agora, aí eu vou procurar minha oportunidade de venda. Então, onde eu tenho uma oportunidade de venda? Quando ele fechar para baixo da linha azul. Então, vamos colocar aqui o fundo que nós temos, que é este aqui. Se ele perder esse fundo aqui, é o lugar onde eu devo fazer a minha venda, ou um pouco mais para cima pelo sinal do candle. Então eu posso esperar o candle, ou eu posso, rompendo o fundo, entrar. Por quê? Porque eu vou ter novamente a característica da tendência de baixa. Eu já tenho, dentro de uma tendência maior, uma projeção de onda 3 para baixo, que vai jogar o preço aqui nos 82.710. Só que para eu vender, eu preciso que ele pare de fazer topos e fundos ascendentes. E aí ele parou de fazer topos e fundos ascendentes agora. E começou a descer.
Então, se ele perder o fundo aqui, qual vai ser a característica que ele vai ter? Ele vai ter topo, fundo, topo menor e fundo menor. Se ele romper aqui, ele vai ter fundo menor. E isso é característica de tendência de baixa. Então eu posso colocar agora uma venda aqui para baixo do 0,75. E eu vou vender ele aqui abaixo do 0,75. Vou colocar o meu stop aqui acima do 300, né? E o meu alvo está lá embaixo no 710. Então eu vou colocar meu alvo lá no 710, que a gente viu aqui que é a projeção do Fibonacci. Projeção do Fibonacci, lá no 710, o alvo. E vamos esperar. Se a gente conseguir vender um pouco mais em cima, é até melhor. Se não, a gente vai vender ali, porque ali já vai ter característica de tendência de baixa. Então vamos ver o que vai acontecer com ele. Por enquanto não vendeu, vamos ver se ele volta. Agora vendeu. Então se ele vendeu agora, o stop está lá em cima. Stop estando lá em cima, meu alvo está lá embaixo e eu tenho que esperar agora o mercado se decidir. Então, por alguma razão, o stop está no 310 e ele subiu para 325 porque ele pegou aqui a venda, na verdade, no 0,80, né? Então a venda no 0,80, o alvo no 710, continua lá embaixo. A gente vai esperar que o preço caia agora no 710. Por quê? Porque eu tenho uma tendência de baixa e eu esperei o movimento simples, que é o pivô. E observando pivô, topo e fundo ascendente, eu percebi o momento certo que ele parou de subir. E quando eu percebo que ele parou de subir, eu posso vender. Quando eu percebo que ele parou de cair, eu posso comprar. Quando? Quando ele começa a subir, eu compro. Quando ele começa a cair, eu vendo. Então ele está subindo, está subindo. De repente ele para de subir. Legal, fico atento, porque pode vir uma oportunidade de venda. Aí ele para de subir e começa a descer. Quando começa a descer, eu vendo. Então ele está caindo, legal. Está caindo, eu fico observando. Parou de cair. Opa, sinal que pode dar compra. Mas para dar compra ele tem que, além de parar de cair, começar a subir. A minha percepção sobre ele começar a subir está no momento em que ele começa a fazer característica de topo e fundo ascendente. Então, a média móvel ela faz as coisas ficarem simples, porque assim eu a construí, né? Eu a desenvolvi, ou melhor, acabou de fechar no nosso alvo, mais uma operação no lucro, mais uma operação com gain. Tá? Então assim eu a desenvolvi dentro do meu método, ela já existe, não criei média móvel, não foi eu que inventei ela, simplesmente eu peguei a ferramenta que existe para usar para criar as minhas regras. Então eu crio a regra e eu fico fazendo com que as coisas sejam simples. Bom pessoal, gostaram? O que vocês acharam? Essa é a forma simples que eu encontrei de operar. Dessa forma eu consigo, sem me preocupar com os eventos macroeconômicos, políticos, enfim, qualquer dado que pode estar saindo durante o pregão não me causa transtorno, porque antes desse dado sair, se ele for relevante, ele mexe com o mercado de tal forma que a minha estratégia não será acionada. Então eu tenho uma estratégia, então eu já tenho antes um processo que eu sei o que eu vou fazer. Se eu sei o que eu vou fazer antes, eu não preciso me preocupar na hora. E a maioria dos investidores, traders, tem a preocupação na hora porque não sabe se preparar antes. Não sabe porque é novo, não sabe porque não se atentou a isso, não sabe porque ainda não encontrou uma forma simples de operar. Mas eu garanto para vocês, quanto mais simples você operar, melhores serão os seus resultados. Ok? Então lembre, o preço desconta tudo. O mercado trabalha em cima de expectativa e não em cima de notícia que está saindo agora. A notícia que está saindo agora pode sim mexer com os gráficos. Ela faz o preço romper topo, romper fundo, fazer aqueles movimentos erráticos. Porém, o mercado ele não é apenas caótico e aleatório. Ele também dá para ser previsível. Você nunca vai prever futuro. Você não tem essa competência, essa capacidade de prever futuro. E nem eu. Porém, o mercado é previsível no ponto de vista de que ele só faz as mesmas coisas sempre. Ele pode fazer diferente do que ele fez há 10 minutos, mas ele vai fazer alguma coisa que ele já fez em algum dia, em algum momento. Tenha certeza disso. O mercado ele é repetitivo. Ele nunca vai fazer nada de diferente do que ele já não tenha feito um dia. Então, se você estudar, se você perceber qual é o comportamento, qual é a dinâmica, como que o mercado reage, você não precisa usar muitos dos indicadores, ou nenhum, como é a minha escolha, tá ok? Então se você entende essa dinâmica, tem essa percepção do preço, você consegue naquele momento identificar como deve estar o indicador X, Y, Z. Você consegue imaginar em que lugar da banda de Bollinger o preço deve estar
nesse momento? Em que lugar ou como deve estar agora, de acordo com esse movimento, com esse padrão, como deve estar o MACD dele? De acordo com essa formação gráfica, como deve estar o IFR, como deve estar o indicador A, B, C, enfim, pessoal, seja qual for o indicador que você queira usar, se você entender porque você usa o indicador tanto tempo, eu desafio você, tira o indicador da tela, experimentalmente, fazendo exercícios com gráfico parado, fora do horário de pregão, tira o indicador da tela e faz esse exercício. Observa o comportamento do preço e tenta imaginar como é que está o indicador. Depois você liga o indicador. Observa se você não vai conseguir saber onde estava o indicador. Então você não precisa do indicador se você conseguir perceber o movimento do preço. Porque o preço é primário, o preço é soberano. O preço manda em tudo. O indicador, seja qual for ele está atrasado sempre. Por quê? Porque ele precisa do preço marcar, para ele marcar e ele formar. Então ele precisa do que já aconteceu para formar a sua configuração, o seu desenho, o seu cruzamento, enfim. Ele precisa que o preço faça. Então o preço vem primeiro. Se você entender, aprender, se especializar e conseguir operar preço, você está na frente de muitos traders. Seja então você também um trader melhor. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.